Há uma atividade tão comum, tão constante e tão silenciosa que poucas pessoas percebem o quanto ela interfere no estado energético que sustentam diariamente. Não exige esforço físico, não faz barulho e não é visível. No entanto, consome uma parte significativa da energia vital. Pensar demais se tornou algo normal, até mesmo romantizado. Mas pensar, quando não é observado, transforma-se em um fluxo contínuo que fragmenta a atenção, acelera o sistema interno e começa a distorcer a percepção da realidade. Em muitos casos, o impacto desse processo nem sequer é percebido conscientemente, pois não se manifesta como um sintoma direto, mas como um bloqueio sutil, energético e vibracional. Nosso campo energético não responde apenas às ações externas. Ele responde, acima de tudo, à qualidade da informação que circula internamente. E quando essa informação se acumula sem pausa, ou seja, quando o pensamento se transforma em ruído, cria-se uma sobrecarga vibracional que desestabiliza o campo. Essa interferência pode não parecer evidente à primeira vista, mas se manifesta como fadiga mental, dificuldade de permanecer presente e uma sensação de desalinhamento entre o que se busca e o que se experimenta. Em muitas tradições espirituais, a mente é descrita como uma ferramenta, útil, necessária, mas perigosa quando assume o controle. Porque o pensamento, quando não é reconhecido como conteúdo passageiro, torna-se identidade. E é aí que ele deixa de ser neutro. Quanto mais identificada uma pessoa está com os próprios pensamentos, mais difícil se torna perceber que existe algo além deles. Pensar em excesso não causa apenas confusão. Fragmenta o campo, altera a vibração e dificulta o acesso a níveis mais elevados de clareza, percepção e magnetismo. E quanto mais se tenta resolver isso pensando ainda mais o campo se fecha. A mente insiste em ocupar todo o espaço. Mas é o espaço que sustenta a verdadeira transformação, não o espaço-tempo, nem o espaço físico, mas o espaço interno. E por causa disso, não há pausa entre um pensamento e outro. Não há o reconhecimento de que nem todo conteúdo mental precisa ser seguido. Compreender como o excesso de pensamentos afeta o campo energético é um passo essencial no caminho do autoconhecimento. Porque reorganizar sua vibração não depende de controlar o mundo, ou mesmo de controlar a mente. Depende de perceber o quanto a mente tem operado no modo automático. E quando esse excesso é trazido à consciência, algo importante começa a mudar. Pensar é uma das funções mais básicas da mente. Mas a maioria das pessoas nunca se perguntou o que é, de fato, o pensamento. É por meio dele que se tomam decisões, se interpretam experiências e se constroem realidades. Na superfície, parece apenas uma sequência de ideias, imagens, palavras, avaliações, memórias ou projeções. Mas, ao observar mais de perto, fica claro que o pensamento não acontece por escolha direta. Ele acontece por padrão. Não são pensamentos criados, são repetidos. Vêm de registros, de memórias, de interpretações antigas. E o mais surpreendente é que essa repetição acontece o tempo todo. A mente foi treinada para funcionar como um sistema constante de vigilância. Ela analisa, compara, julga e prevê. E faz isso mesmo quando não há ameaça real, nenhum problema a ser resolvido. A atividade continua por hábito, condicionamento ou impulso. Esse movimento automático da mente cria um ambiente interno onde o pensamento deixa de ser uma ferramenta e se torna um fluxo ininterrupto de ruído. E quanto mais contínuo esse ruído se torna, mais ele começa a ser confundido com a própria percepção. Muitas vezes, é impossível distinguir o pensamento da realidade. O que se percebe, na verdade, é uma interpretação mental, uma imagem distorcida pelo que já foi vivido, pelo que se teme ou pelo que se espera. E é aí que começa a interferência energética. Porque esse ruído, longe de ser inofensivo,
emite uma vibração constante que começa a afetar o campo energético ao redor. Toda atividade mental possui uma frequência, e essa frequência influencia o modo como a energia circula pelo corpo, pelo campo e pela nossa interação com o mundo. Pensamentos acelerados criam campos instáveis. Pensamentos repetitivos geram campos densos. E pensamentos negativos fragmentam a estrutura do campo. Quanto mais intensa a atividade mental, menos espaço existe para a percepção, a intuição e os estados mais elevados de presença. E até mesmo pensamentos aparentemente neutros, como tarefas do dia a dia, preocupações rotineiras ou reflexões simples, quando repetidos em excesso, criam uma sobrecarga de informação vibracional que impede o campo de se manter em harmonia. É claro que não se trata de eliminar o pensamento ou julgá-lo. Trata-se de compreender o papel que ele está desempenhando. Porque quando o pensamento deixa de ser usado conscientemente, começa a usar a pessoa que o carrega. E a mente, nesse estado, não observa. Apenas reage. Antecipando, respondendo, resgatando dados antigos e projetando-os sobre o agora. Esse padrão é tão antigo, tão familiar, que raramente é questionado. Mas o fato de ser familiar não o torna natural. E o fato de parecer inevitável não significa que precise continuar. A repetição mental não reflete o presente, mas o passado. E é exatamente por isso que o pensamento excessivo não apenas atrasa o crescimento pessoal, ele desconecta você da experiência real. Porque, quando a mente está ocupada demais interpretando o que está acontecendo, ela não consegue realmente estar presente no que está acontecendo. E, como resultado, o campo vibracional não se alinha com o agora. Ele ressoa com fragmentos do que já foi vivido. E isso o torna instável, reativo e bloqueado. É impossível acessar a clareza interior quando o espaço interno está saturado de ruído. E é por isso que o primeiro passo para restaurar a energia não é pensar diferente. É perceber o quanto você está pensando sem perceber. Quando isso se torna visível, o processo de reorganização começa. O campo energético vem antes das palavras, antes dos pensamentos e até mesmo antes da ação. Ele é dinâmico e influencia diretamente como nos sentimos, como percebemos o ambiente ao nosso redor e como os acontecimentos parecem se desenrolar em nossas vidas. Em muitas tradições espirituais, esse campo é visto como uma extensão vibracional da consciência. E, embora não possa ser medido com instrumentos comuns, pode ser diretamente percebido por aqueles que desenvolvem sensibilidade. O campo energético carrega informações, e essas informações não vêm apenas do corpo físico, mas também da mente, das emoções e, principalmente, da qualidade dos estados internos que se repetem ao longo do tempo. Cada pessoa emite uma frequência. Essa frequência não é fixa. Ela muda, se ajusta, se intensifica ou enfraquece dependendo do que está acontecendo internamente. E é exatamente aí que o pensamento começa a desempenhar um papel decisivo. O campo não responde apenas ao que é vivido, responde, sobretudo, ao que é mantido dentro da mente, o que se pensa com frequência, o que se repete internamente, o que não é liberado. Pensamentos recorrentes atuam como pequenos transmissores de sinal. Assim, quanto mais o mesmo conteúdo mental se repete, mais esse conteúdo se solidifica como um padrão energético, e quanto mais sólido esse padrão se torna, mais ele molda as experiências que se manifestam. É por isso que certas situações se repetem. É por isso que, mesmo após mudar de ambiente ou de rotina, algumas sensações continuam voltando. Porque o campo não é alimentado apenas pelo que fazemos, mas pelo que sustentamos internamente com mais constância. E os pensamentos, especialmente os inconscientes, repetitivos e reativos, carregam mais peso vibracional do que percebemos. Pensar constantemente atua como uma espécie de bloqueio sutil. Interfere no fluxo do campo,
cria ruído nas percepções mais sensíveis e começa a atrair experiências que ressoam com a vibração que emite. Um campo sobrecarregado por pensamentos compulsivos tende a se tornar denso, fragmentado e instável. Essa instabilidade não é visível, mas pode ser sentida. Ela se manifesta como irritação sem causa aparente, falta de foco, sensações confusas ou uma espécie de desconexão entre o que se deseja e o que se vive. Em estados mais harmoniosos, o campo flui. Há uma sensação de leveza, clareza e coerência entre intenção e realidade. Mas, quando há excesso de pensamento, esse fluxo é substituído por resistência, como se algo estivesse sempre bloqueando a experiência. A qualidade da energia que emitimos impacta diretamente os tipos de situações, pessoas e caminhos com os quais entramos em contato. E essa qualidade está profundamente ligada à forma como lidamos com nossos próprios pensamentos. Pensamentos rápidos, desorganizados ou carregados de tensão criam interferência, não apenas internamente, mas também externamente. A energia se torna reativa e o campo perde coerência, e, com isso, também perde a capacidade de atrair experiências alinhadas. Basicamente, aquilo que vibra se manifesta. E, se o que vibra vem da mente, então a forma como você pensa se torna uma das forças mais ativas no processo de manifestar a sua própria realidade. Uma das principais causas do pensar excessivo não está no conteúdo da mente, mas na identificação com ele. O problema não é ter pensamentos, é acreditar que esses pensamentos são quem você é. Essa é a raiz da sobrecarga interna. Porque a mente não apenas pensa. Ela se confunde com o que pensa. A maioria das pessoas nunca percebeu que existe uma diferença entre o que pensamos e o que somos. Quando um pensamento surge, ele é automaticamente assumido como verdadeiro, necessário, parte de uma identidade fixa. E, a partir daí, forma-se um ciclo. O pensamento gera uma emoção, a emoção reforça o pensamento. E o campo energético responde a esse padrão como se fosse realidade. Mas o pensamento não é identidade. É apenas um conteúdo que passa, se repete e muda. Já a consciência que observa os pensamentos é estável. E é justamente essa capacidade de observar que rompe o ciclo da identificação. Sem esse espaço de observação, a mente assume o controle da experiência. Se surge um pensamento de insegurança, ele não é apenas visto, é vivido como se fosse verdade. Se aparece uma dúvida, ela não é questionada, é apenas sentida como um alerta. E isso se torna o campo dominante. Afinal, a vibração responde ao conteúdo, não à realidade objetiva. Essa identificação é sutil, mas poderosa. Ela constrói uma camada onde tudo que passa pela mente é absorvido como parte do eu. E, com isso, o campo energético começa a vibrar de forma reativa, não com base na consciência, mas com base na narrativa mental que está sendo repetida naquele momento. Quantos dos seus pensamentos você acredita que realmente surgem do momento presente? E quantos são apenas reflexos do que já foi vivido ou do que você teme que possa acontecer? O campo energético não distingue entre o que é presente e o que é memória. Ele responde ao que está ativo. E, se o que está ativo são pensamentos automáticos, condicionados e inconscientes, então essa é a vibração que se torna dominante, mesmo que o ambiente externo não justifique. É por isso que a presença é tão importante para romper o ciclo. É necessário reconhecer que os pensamentos existem, mas também existe alguém que os observa. Esse alguém não precisa reagir. Ele simplesmente percebe. E é essa percepção que começa a dissolver a estrutura rígida do pensamento como identidade. Quando a consciência assume a posição de observadora, a mente perde o poder. Os pensamentos não desaparecem, mas se tornam mais leves, menos urgentes, menos verdadeiros. Quando os pensamentos não são observados,
expressos ou compreendidos, eles continuam ativos, não no campo consciente, mas no campo energético. O pensamento não termina quando surge. Ele deixa uma marca. E, quando é repetido com frequência, essa marca se transforma em um padrão. Esse padrão, por sua vez, começa a operar automaticamente, influenciando o estado vibracional mesmo quando o conteúdo já não está mais presente de forma consciente. É assim que a acumulação mental se forma. Pensamentos recorrentes, alimentados por interpretações inconscientes e experiências passadas, se fixam como estruturas vibracionais sutis, e essas estruturas permanecem ativas até serem vistas. Muitas vezes, o que é sentido como peso emocional, resistência ou instabilidade interna é o efeito direto de pensamentos antigos ainda vivos no campo energético. E, na maioria das vezes, esses pensamentos nem sequer foram criados intencionalmente. Muitos deles são herdados, absorvidos ou até mesmo copiados. São formas mentais que vêm de narrativas familiares, de condicionamentos sociais, de experiências da infância ou até do coletivo ao redor. Isso significa que nem todo pensamento que você carrega foi escolhido. Mas, se ele se repete dentro de você, ele molda o seu campo. E, se molda o seu campo, também molda a forma como você vivencia a realidade. Como vimos antes, um campo sobrecarregado por pensamentos acumulados tende a vibrar de forma fragmentada, densa e repetitiva. E, como consequência, atrai situações que espelham essa densidade. É por isso que é comum sentir-se preso aos mesmos ciclos, mesmo depois de tentar mudar comportamentos ou ambientes. A mente tenta resolver esses padrões com mais pensamento, buscando explicações, justificativas, estratégias. Mas a acumulação mental não se dissolve com esforço cognitivo. Ela se dissolve com consciência. Quando um pensamento é observado com clareza e sem julgamento, ele perde força. E, quando perde força, começa a se liberar do campo. É a falta de envolvimento que desfaz a fixação. Por isso, a prática não é eliminar os pensamentos, e sim interromper o impulso de se perder neles. Porque, quanto mais uma narrativa mental é alimentada, mais ela se fixa energeticamente. O que está no campo só perde força quando deixa de ser nutrido. E o primeiro passo para isso acontecer é perceber o que está sendo sustentado, e quanto disso está sendo carregado por hábito, repetição ou simplesmente porque nunca foi questionado. Portanto, para reorganizar o campo, é necessário reconhecer o que está ocupando espaço. E, para reconhecer, é preciso observar, porque apenas aquilo que você está disposto a ver se torna visível. Um dos maiores equívocos no caminho da reorganização interna é acreditar que o objetivo é parar de pensar. Essa ideia, por si só, já gera tensão, porque quanto mais alguém tenta não pensar, mais se prende ao esforço de controlar o que acontece dentro da mente. E o controle, nesse caso, não leva à liberdade. Leva ao conflito. O pensamento não precisa ser interrompido à força. Ele apenas precisa deixar de ser o centro da experiência. Quando falamos em silenciar a mente, não estamos falando sobre fazer a mente desaparecer. O que se busca não é a ausência total de pensamento, mas a criação de um espaço onde os pensamentos possam surgir sem tomar o controle. É uma mudança interna, sair do lugar de quem está enredado no conteúdo da mente para o lugar de quem observa esse conteúdo sem se perder nele. Ou seja, a questão aqui não é parar o movimento, mas mudar a relação com ele. Quando essa relação muda, a experiência interna se transforma. O pensamento ainda existe, mas já não preenche todo o espaço. Ele não define o momento. Apenas passa, como qualquer outro fenômeno. O silêncio interior se manifesta quando há uma mudança radical na forma como o pensamento é vivenciado. O que silencia a mente não é a tentativa de suprimir o conteúdo mental,
mas a capacidade de reconhecer o pensamento como um fenômeno temporário. Quando esse reconhecimento se estabiliza, o pensamento deixa de gerar atrito interno, e o campo energético para de reagir como se todo o conteúdo mental fosse uma ameaça ou um chamado imediato à ação. Nesse estado, o envolvimento emocional com os pensamentos começa a se dissolver. A mente continua funcionando, mas já não exige atenção constante. O ruído perde a urgência, e o impulso de reagir enfraquece. E, nesse espaço de não envolvimento, surge a capacidade de simplesmente perceber, e perceber sem reagir ao que energeticamente liberta você. Esse tipo de silêncio acontece naturalmente quando há consciência suficiente para interromper o ciclo de identificação. Porque o que sustenta o ruído é o hábito de seguir cada pensamento como se ele tivesse valor absoluto. E o que o dissolve é a observação clara, direta e sem resistência. Essa liberação interna não é apenas psicológica. É uma mudança de frequência. O campo energético responde imediatamente quando o sistema deixa de operar no modo reativo. A energia volta a fluir. Áreas de tensão começam a se dissolver. O sistema nervoso desacelera. E a consciência, liberta do excesso de ruído, finalmente pode ocupar o espaço que estava sendo monopolizado pela mente. É nesse espaço ocupado pela consciência, onde não há conflito, excesso ou resistência, que surge o estado que muitos conhecem como fluxo. O fluxo é o que acontece quando não há atrito entre quem você é, o que está fazendo e o momento presente. É quando o movimento interno e o movimento externo entram em sintonia sem esforço consciente, sem análise constante, sem interrupção mental. É uma fusão natural entre ação e percepção, onde tudo flui com leveza e direção. Ao contrário do que muitos acreditam, o estado de fluxo não depende de uma atividade específica. Não está limitado à arte, aos esportes ou à criação. Ele pode surgir em qualquer situação em que a mente deixa de interferir e a consciência assume a liderança. O que todas essas experiências têm em comum é a liberação do controle mental. Afinal, o fluxo não vem do controle, ele vem da entrega consciente ao que está acontecendo, sem a fragmentação causada pelo pensamento excessivo. Energeticamente, esse estado é altamente coerente, fazendo com que o campo vibracional se reorganize naturalmente, sem esforço. A energia flui com mais liberdade. Há mais vitalidade, mais clareza e uma percepção expandida da realidade. Aquilo que antes parecia pesado ou bloqueado começa a se mover. A intuição se torna mais acessível. A sincronicidade se torna mais frequente. E a experiência de simplesmente ser se torna mais leve. Não porque os pensamentos cessaram completamente, mas porque eles já não ocupam todo o espaço interior. No estado de fluxo, a mente continua funcionando, mas não como ruído. Ela funciona como suporte. Os pensamentos surgem, mas não interrompem. As decisões são tomadas, mas não exigem esforço. O corpo responde com inteligência. O tempo parece desacelerar. E a sensação é de estar exatamente onde se deve estar, sem precisar justificar ou questionar. Esse alinhamento surge quando o campo está claro o suficiente para permitir que a energia siga seu curso natural. E, para que isso aconteça, o excesso de pensamento precisa ser colocado em seu devido lugar. É nesse ponto que o campo deixa de reagir a padrões mentais e começa a responder à consciência. E é nesse estado mais coerente que se torna possível acessar níveis mais elevados de percepção e clareza. Mas, para sustentar essa vibração de forma consistente, é preciso mais do que momentos ocasionais de presença. É necessário um compromisso com a própria frequência. O que sustenta essa nova frequência não é o ambiente, nem o resultado de algo que se alcança no futuro. Ela se fortalece pela forma como cada momento é habitado. E a base para isso é sempre a mesma:
a forma como você responde ao seu próprio movimento mental. Observar não é pensar sobre o pensamento. Não é raciocinar sobre a mente ou criar explicações em torno dela. Observar é um ato direto, neutro e presente. Envolve ver o pensamento surgir e, em vez de segui-lo ou resistir a ele, permitir que ele exista, sem transformá-lo em ação, reação ou identidade. Esse tipo de observação cria um espaço interno real, que pode ser sentido. Um alívio sutil, como se algo dentro se expandisse suavemente. A consciência, quando não está absorvida pelos pensamentos, começa a atuar como um tipo de estabilizador vibracional. É como se o campo, antes reativo, finalmente pudesse entrar em coerência, não por força, mas pela ausência de conflito. Criar esse espaço exige intenção e continuidade. É uma prática diária, silenciosa, muitas vezes imperceptível externamente, mas extremamente poderosa em seus efeitos internos. Cada momento de observação consciente reduz o poder dos padrões mentais automáticos. E, à medida que essa prática se torna consistente, o sistema nervoso responde, o corpo relaxa, a percepção se expande, e o campo começa a refletir uma frequência diferente. Para isso, não é necessário abandonar a vida cotidiana nem adotar rituais complexos. O essencial não está na prática em si, mas na qualidade da atenção. Meditar por alguns minutos, caminhar com total presença, respirar conscientemente enquanto observa os pensamentos, tudo isso são formas de cultivar esse estado interior. Mas nenhuma técnica é mais poderosa do que o simples ato de pausar, observar e escolher. Porque sempre existe uma escolha, a escolha de permanecer dentro do fluxo mental ou de se reposicionar como observador. A escolha de alimentar um pensamento ou deixá-lo passar. A escolha de reagir como sempre ou perceber o impulso antes que ele se transforme em ação. Essas pequenas escolhas, repetidas com consciência, mudam a frequência base da experiência. Elas não apenas transformam o que você sente, mas o que você emite. E o campo energético começa a se adaptar a essa nova informação. Aquilo que antes era automático se torna opcional. Aquilo que parecia inquestionável começa a ser visto com mais clareza. E, quanto mais clara a percepção, mais leve se torna o campo. A presença deixa de ser um esforço e passa a ser um estado natural. E é justamente nesse estado mais espaçoso e coerente que surge uma frequência diferente daquela sustentada pelos antigos padrões mentais. A coerência de que falamos aqui não é apenas um conceito energético, é uma qualidade perceptível na forma como a vida flui. As situações começam a se alinhar com mais facilidade. A comunicação se torna mais clara. As decisões exigem menos esforço. Estabelece-se uma espécie de ordem, justamente porque a frequência interna já não está em conflito. Esse novo estado não se baseia na eliminação dos pensamentos, mas na dissolução da luta contra eles. E, quando a luta termina, a energia que antes era usada para controlar, resistir ou reprimir, torna-se novamente disponível. Essa liberação energética, por si só, já é suficiente para mudar a vibração de uma pessoa. O corpo se sente mais leve. A respiração se ajusta naturalmente. A intuição se torna mais aguçada. E o campo começa a funcionar como deveria, receptivo, estável, conectado. É comum que, nesse estágio, surjam insights espontâneos, não como respostas buscadas, mas como percepções naturais que emergem do silêncio. Isso acontece porque o espaço criado pela observação permite que outras camadas da consciência se expressem. Camadas que estavam ocultas sob o ruído mental e que agora encontram um campo pronto para revelá-las. Essa nova frequência não precisa ser forçada. Ela surge como reflexo da qualidade de presença que se estabelece quando a mente já não dita mais o ritmo da experiência. A necessidade de controle dá lugar à confiança.
A ansiedade pelo futuro se dissolve na clareza do agora. E, com essa estabilidade interna, a realidade externa tende a responder de maneira diferente. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque a vibração com a qual você interage com ele mudou. O mais importante é compreender que essa nova frequência não depende de um estado emocional específico. Você não precisa se sentir positivo o tempo todo. O que sustenta a coerência vibracional é a clareza, a capacidade de perceber os movimentos internos sem se perder neles. Quando há clareza, mesmo emoções desafiadoras não desestabilizam o campo. Elas passam. São reconhecidas, processadas e liberadas. E é esse processo que permite que a energia continue fluindo, sem se cristalizar em padrões reativos. O campo, quando livre da luta com a mente, torna-se um reflexo mais puro da consciência. Ele deixa de ecoar padrões antigos e passa a expressar algo mais alinhado com a inteligência do presente. E, quando essa vibração se estabiliza, a experiência da realidade muda, não como um evento místico, mas como consequência direta de uma profunda reorganização interna. É a partir dessa base vibracional mais estável que se torna possível viver com mais clareza, mais fluidez e mais integridade. Mas essa estabilidade não se sustenta sozinha. Ela requer cuidado, atenção e um tipo específico de responsabilidade, a responsabilidade de manter o campo limpo, observável e aberto ao que está vivo no agora. Viver nesse alinhamento não significa ter controle total sobre o que se pensa ou sente. Significa, simplesmente, saber onde permanecer. E permanecer na consciência que observa é o que mantém a energia organizada. Porque os pensamentos virão, as emoções se moverão, os impulsos surgirão, mas a consciência que vê tudo isso não precisa ser arrastada. Ela é o ponto de estabilidade, o lugar de onde a vida pode ser vivida sem distorção. No fim das contas, a transformação não está em mudar a mente, mas em deixar de dar a ela um poder que nunca precisou ter. E, quando esse lugar silencioso começa a ser reconhecido como o ponto mais estável da experiência, tudo ao seu redor começa a se reorganizar, não por acaso, mas porque agora há, finalmente, espaço suficiente para que isso aconteça. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo tocou você de alguma forma, eu te convido a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo contando suas reflexões, experiências e percepções. Mais uma vez, obrigado por assistir e por estar aqui comigo. Cuide-se, e até breve.